Fala pessoal, tudo certo? Pronto para codar? Aqui é o Oli, esse é o canal Journey e hoje a gente está começando aqui uma série de vídeos focado no React Native com Expo, Tamagui, React Query para gestão de estado. É um curso que está ficando muito completo, está sendo bem legal trabalhar nele e eu tenho certeza aí que vai ajudar muita gente a entender um pouquinho, a utilizar. Eu mesmo gostei bastante de estar produzindo ele e tenho certeza que pode ajudar vocês aí também. Acompanhem os vídeos novos que eu estou incrementando o curso, estou construindo ele, já tem muita coisa gravada, mas tem coisa nova vindo. Então já deixa um comentário, deixa o like e não esquece de marcar o sininho para receber os novos vídeos, beleza? Esse é o canal Journey e eu tenho certeza que você vai gostar. Bora pro vídeo. Depois de quebrar um pouco a cabeça aqui, eu consegui encontrar aqui que eu acabei me enganando aqui nesse onChange aqui. O onChange não, na verdade não é essa prop que a gente vai usar aqui. A gente vai usar um onChange text, porque quem vai estar fazendo o handler de todo do value mesmo vai ser o próprio controller. Então, quando a gente põe aqui a própria onChange aqui, ele acaba fazendo um trigger desnecessário aqui. Então, fazendo dessa forma aqui, ele passou a funcionar corretamente. Eu também coloquei esse min-if aqui, que agora ele tá funcionando melhor, ele fica do tamanho dele, e aí a gente tem que, na nossa view aqui atrás, a gente agora tem que fazer algumas alterações aqui para poder otimizar aqui a forma com que ele renderiza. Esse form component aqui mesmo é flexf, e ele tá ficando com direction row. Vamos adicionar aqui dentro, não dentro do input, a gente vai colocar aqui dentro do login form data aqui, ó. Dentro do form component aqui, a gente vai colocar uma nova view. As views aqui no React Native, elas são como se fosse divs na web. Então, a gente põe a flex direction aqui como column. E a gente já tem aqui, ó, uma visualização melhor. A gente pode pôr aqui também um padding de tamanho aqui de 6, beleza. Ele adiciona um padding aqui. Isso aqui não é 6 pixels, mas são valores definidos aqui dentro do Tamagui aqui. Ele vem com diversas pré-definições aqui, e aí o 6 ele é uma específica. Então ele tem várias definições aqui de groupings. Toda vez que você vê uma variável assim, um cifrão, ele representa uma variável, um valor ali já pré-definido, que o próprio Tamagui no compilador dele vai substituir para você. E aí tem alguma parte aqui, não sei se é nas tokens, tá vendo? Os ícones, ele já tem tamanhos pré-definidos, spaces. Então, a gente tem aqui space, size, negativo e radio. Cada um desses cifrões aqui representa uma quantidade, e aqui é como você vai ver isso aqui representado na tela. Então, no caso do size aqui, ó, tem 0, 0,25, 0,5, e aí vai aumentando de meio em meio até o 4,5, depois é só de valores maiores. Então, ali o padding 6 que eu estou usando, deixa eu confirmar se seria o mesmo. Ah, não, padding 6 ali eu acho que é space. Então, nesse caso, a gente vai estar usando 32 pixels. Que se a gente ver aqui no nosso simulador, faz sentido. Parece ser bem nessa linha mesmo. Isso aqui é interessante para padronizar a sua aplicação. Então, você não vai estar trabalhando com pixel, 10 pixels, 12 pixels, coisa do tipo. Se você tiver um caso específico que você precisa alterar algum desses valores, você consegue estar customizando eles. E aí, o importante é que você sempre use a mesma variância. Então, se você tem vários lugares que usam 39 pixels ou 46 pixels, então você usa sempre essa referência aqui, que à medida que você precisa atualizar alguma coisa, fica bem melhor. Aqui a gente vai ter o nosso padding aqui em 6 pixels. Então a gente tem aqui o nosso botão também. E aí tem uma propriedade aqui dele também que chama gap. A gente também vai pôr em 6 aqui. Gap é o espaçamento que ele põe entre cada componente. Então com esses dois aqui a gente já tem o login e a senha. Uma coisa que ficou faltando é a gente controlar os erros. Então a gente também vai passar para o nosso input os erros. Dessa forma, a gente enviando os erros para o nosso componente de input, quando ele identificar que tem algum erro, a gente pode estar exibindo esse erro. Então, aqui no final da nossa view, primeiro a gente tem que receber aqui os erros. A gente está recebendo o control, a gente vai receber os erros também.
Então, se os erros estiverem definidos, a gente vai estar colocando aqui. No caso, os erros ele vem num objeto de acordo com o name daquele input. Como a gente já está fazendo tudo dinâmico, a gente tem um name aqui, vai ser o mesmo. A gente pode estar colocando aqui um i para ele, então, exibir esse erro. Aqui a gente pode pôr aqui uma view aqui dentro. A gente declara que a view, fecha ela. E aqui dentro a gente põe a nossa mensagem aqui. Text com o erros name. Copiar ele aqui em cima. Colocar ele aqui. Aqui eu tenho que importar o text do Tamagui. Então quando dou enter ali, ele já importa aqui em cima. Tá? A gente imprime ele como uma variável. .message, que é a message que a gente declarou aqui. Então, essa mensagem aqui, quando ela estourar um erro, ela vai ser traga para cá pelo próprio link ali que a gente fez do Zod, do React Hook Form. Então, isso tudo aí vai estar aqui. Então, aqui ele já trouxe até o e-mail incorreto. Se eu corrijo aqui. Além disso, para a gente poder estar exibindo vermelho, a gente pode, aqui na nossa view, implementar aqui o tema aqui, ó, theme head. Olha lá, ele fica vermelhinho, tá vendo? Se eu ponho errado aqui, ó, ele aparece ali meio incorreto. Para fechar essa parte aqui dos erros e o controle deles, uma coisa que a gente pode estar fazendo aqui é também estar colocando aqui o animate presence aqui do Tamagui. Ele vai encapsular aqui todo mundo. A gente joga aqui para cima e ele vai permitir a gente pôr algumas animações aqui dentro. Para quando o e-mail aqui ele aparecer, né, ou sumir. Então, hoje aqui ele está aparecendo assim de forma direta. A gente vai melhorar isso aí um pouquinho. Aqui o tema head a gente pode tirar a princípio. Então, nesse caso aqui, Mate Presence, ele habilita aqui que as animações aqui elas possam ser controladas. Então, a gente vai colocar aqui um left 0. Deixa eu quebrar aqui. A gente vai colocar aqui um left 0, um gap aqui de 2 aqui. Um flex direction de row e um animation aqui de bounce. Vamos ver aqui. Bounce. Isso. Scale. Definir aqui também o scale. Scale Y aqui para 1. E o enter style. E um exit style. Esses dois aqui vão ser responsáveis aqui por definir o estilo da transição que vai estar acontecendo. Opacity 0. Y. Posicionamento aqui em Y em -10 e Scale Y aqui em 0.5. E a gente repete os dois aqui também aqui embaixo. Beleza, vamos ver aqui. Olha lá, ele já começa a funcionar bonitinho com a animação. Estou vendo aqui a saída ele ainda não está fazendo direitinho. Vamos pôr aqui em 0, vou pôr scale aqui. Vamos pôr aqui em 0, vou pôr... A remoção ele remove de uma vez, mas a animação até que está indo certinho. Beleza. Vamos deixar aqui. Eu não sei se esses exits precisam, inclusive. Talvez nem precise do exit, só do enter. Beleza, para a gente terminar aqui, vamos dar uma customizada nessa parte aqui do text. Colocar aqui um color red 10 nele. Então ele já vai ficar vermelho. Um fonte weight aqui de 2. E, bom, talvez aqui um ícone. Vamos ver. A gente consegue colocar um ícone aqui dentro. Aqui dentro um info do Lucid aqui. Junto com o Tamagui, ele vem com um pacote de ícones aqui do Lucid. Se você pesquisar ele aqui, ó, você consegue ver todos os ícones possíveis. Então, a gente pode estar pegando aqui esse aqui de info, mostrando um alertazinho. Vamos tentar colocar ele. Eu queria que ele ficasse vermelho também. Ele ficou muito alto. E uma coisa que a gente poderia fazer é colocar ele como vermelho também. Só que tem uma propriedade interessante aqui no Tamagui, que é o Dame, que é a gente pode pôr aqui ele como red aqui, por exemplo.
e definir aqui o info dele aqui, por exemplo, ó, com o color dele, color 10 aqui, que é uma cor forte. E ele fica vermelho. Se eu tiro o Dame Red aqui, ó, por exemplo, ele volta a ser um preto escuro. E a mesma coisa aplica aqui ao texto. A gente pode pôr ele aqui color 10 ali, ó, tá vendo? Ele fica um cinzazinho. No momento que o tema red aqui é aplicado, ele atualiza aqui a cor de todo mundo. Isso é bem interessante porque a gente não precisa ter que ficar controlando a cor de cada um deles. A gente só precisa validar se tem um erro presente e se o erro estiver presente, a gente, então, aplicar aquele tema. A gente vai fazer isso inclusive aqui. A gente não quer que essa propriedade seja declarada de forma desnecessária. Então, para ele não ficar exibindo sempre, a gente vai estar usando o spread, como parêntese, e o erros data. Se o erros data estiver definido e o erros name estiver definido, a gente quer que alguma coisa aqui dentro aconteça. E aí a gente põe aqui um parêntese, que é o quê? É colocar o dames.red. No caso aqui não é objeto. A gente quer fazer um objeto condicional aqui. A gente mata isso aqui. Então, o spread, se isso aqui for verdadeiro, ele vai, então, atribuir esse dameRed a toda a minha view. E aí todos os componentes que estão abaixo dela também vão herdar esse tema. Então, quando eu salvo aqui, até o input agora fica vermelhinho. Isso é bem legal porque aqui, ó, quando eu erro ali, ele já corrige. Então eu posso aqui vir colocar aqui, ó, corrigir o e-mail, .nm@gmail.com e ele já some. Vamos agora corrigir o ícone, o tamanho desse ícone aqui que tá um pouco muito alto. Vamos pôr primeiro aqui um size aqui nele de... Vamos pôr aqui um size nele aqui de 1, ficou bom. E vamos colocar aqui um pad nele de 1 também. Vamos ver. Vamos pôr um padding aqui de 2 nele. Na verdade, o padding aqui o padding aqui, ele não vai encaixar bem. Talvez o margem, mas ele acaba distanciando os outros. Nesse caso, se a gente colocar ele fora, ele fica melhor. Beleza. E no caso a gente corrige aqui no texto o margem. A gente põe margem aqui no texto pode ser até o pad. Uma forma também o Tamagoi tem shortcuts, né? Formas pequenas de você escrever. Então você pode pôr o P aqui e põe um 2 aqui. Ele já adequa ali, tá vendo? Nesse caso, daí aqui ele já ficou um espaçamento aqui um pouquinho de cima aqui, então ele já está centralizado. E aí a gente quer que esse agrupamento aqui, ele tenha... Aqui já tem uma view definida. Um pad horizontal de 2 também, eu não quero muito. Eu só quero descolar esse cara aqui um pouquinho. Então a gente põe aqui um 2 aqui. Não, na verdade é vertical. Um pad em vertical de 2. E a gente que já não está descolado aqui. Aqui também esse gap aqui, acho que eu vou reduzir ele um pouquinho. O gap ficou muito alto aqui do senha, dos inputs. A gente pode separar ele um pouquinho menos. A gente tem o nosso label aqui. dameRed, minWidth, controller, no input component. Ok, tá aqui. O gap nosso a gente deixa aqui de 4. Beleza, gostei. Então quando a gente corrige aqui, ele já está ficando certinho. Aqui tem alguma coisa aqui que está falhando ainda, porque o handle submit aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, agora. Aqui tô vendo aqui no terminal, porque eu cliquei aqui em login e ele não tinha feito nada, mas é porque eu tinha removido o alert aqui, ó. Então vamos ver agora se ele voltou a funcionar aqui. Salvei. Beleza, ele funcionou certinho. Ele não conseguiu imprimir nada. Vamos dar um console nele aqui. Console.log no data. Vamos ver o que ele está trazendo aqui para a gente. Então, ok. Então ele trouxe o e-mail e o password certinho. Então a gente pode pôr aqui o data.email. Aqui provavelmente é porque
ele não, o vírgula aqui no iOS, ele desconsidera. Vamos pôr dessa forma aqui. Vamos ver se ele vai funcionar. Beleza, funcionou. Então, do user login, olnm.gmail.com. Esse dado aqui depois a gente vai estar usando para fazer login do usuário, assim como o password dele também, né? Mas já é o meio do caminho aí para o que a gente vai estar usando. Então essa foi a tela de login e depois próximo vídeo aí a gente faz o sign up.